Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional, tá bom? Se tiver um barulho de martelo aí, de marreta, perdoe-me, porque estão fazendo uma obra aqui, com um reparo, aqui em cima, no outro apartamento. Então, se tiver umas batidas aí, dá uma ignorada aí. Já tô aqui no quarto, fechado, no ambiente fechado, mas mesmo assim, o barulho eu acredito que pode ser ouvido, tá bom? Mas dê um desconto aí, mas vamos gravar o nosso áudio aqui, que é o nosso devocional de Deuteronômio, que está aqui nos capítulos de número 13, 14, 15 e 16 de Deuteronômio. Bom, nós temos aqui um contexto bem interessante, onde ele trata de algumas questões bem específicas. Ele vai falar sobre a questão dos falsos profetas, né? Quando alguém induz alguém a deixar o Senhor para seguir outros deuses. Fala no capítulo 14 da mutilação do corpo, de alguns, que isso não pode ocorrer. Fala dos dízimos também. Fala do ano da remissão, amém? Fala sobre leis interessantes sobre o pobre. Então, no capítulo 15 também fala sobre leis, em relação àqueles que estão necessitados, os pobres. Como deve ser a nossa postura em relação às dificuldades do outro, né? A lei acerca dos servos. E no capítulo 16 de Deuteronômio fala também sobre as três principais festas, né? Que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. É interessante também observar que capítulo 14 também, ele vai falar também sobre as leis alimentares. Voltando um pouquinho, né? Sobre as leis alimentares, reforçando o que o povo de Deus não deve consumir e também o que o povo de Deus deve consumir. Eu volto a reforçar aqui algo que nós já falamos lá em Levítico 11, quando estávamos fazendo o devocional do livro de Levítico, que a questão das leis alimentares não é necessariamente uma questão de saúde em si. Talvez alguém tenha saúde, mas não fica sempre claro que esse mandamento, de leis alimentares refere-se à saúde, mas o que está intrinsecamente ligado às proibições e às liberações, do que é o que não é para comer, na verdade está um princípio de controle, de obediência, porque aquilo que nós falamos que é intrínseco a nós, aquilo que é fisiológico, é muito difícil de nós controlarmos, mas não é porque é difícil ou porque está na nossa fisiologia que eu não devo lutar contra isso, entendeu? Então, quando eu aprendo a lutar contra os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, eu aprendo a lutar contra os meus instintos, e nós precisamos lutar contra os nossos instintos, nós vamos ser servos melhores, porque eu acredito que é aí que nós perdemos as batalhas, nós não aprendemos e não conseguimos lutar contra os nossos instintos. É difícil, claro, às vezes é quase que impossível, mas nós precisamos lutar. Então, quanto mais eu treino, quanto eu mais exercito, melhor para mim. Então, as leis alimentares, por exemplo, eu vejo isso como essa forma de eu lutar contra os meus instintos mais perversos, Por exemplo, não só no alimento, aqui eu tô citando o alimento, como eu disse, que é algo muito difícil, Quando você quer comer uma comida que é saborosíssima, você não resiste, entendeu? Você vai querer comer aquilo, por mais que seja proibido, inclusive. Por exemplo, claro que pode ser estranho, mas, por exemplo, na China é muito comum tomar um ensopado de morcego, Aqui no versículo 18, capítulo 14, é proibido o consumo de morcego, mas lá é uma sopa apreciada. Como aqui, por exemplo, aqui o porco, no Brasil, as pessoas apreciam, é uma carne muito saborosa. Eu acho que a melhor carne que tem é carne de porco, não tenha dúvida disso. Mas aí que tá, você dizer não pros seus instintos, pros seus desejos. Por exemplo, a questão sexual. Quando um homem e uma mulher estão com desejo, é quase que incontrolável quando eles querem isso. Mas você lutar contra esses desejos é algo muito importante, Então, assim, eu quero dizer pra você que a questão dos nossos instintos são algo muito forte, muito difícil de ser lidado. Então, por isso que Deus nos dá mecanismos, Deus nos dá princípios e mandamentos para que nós possamos treinar, resistirmos aos nossos instintos. E esses instintos Paulo vai chamar que é a nossa carne, é o nosso coração. Paulo vai dizer que é a nossa natureza caída, que ele chama de carne, Mas se resume a isso, são os nossos instintos, Aí eu quero destacar, que está aqui no versículo 1 do capítulo 14 de Deuteronômio, que fala assim: filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Bom, então esses princípios que aparentemente parecem ser estranhos, são recomendações que Moisés fala: olha, gente, tenham cuidado, com aquilo que você faz também com o seu corpo. O seu corpo é importante para Deus. É um princípio nas Escrituras, que o nosso corpo pertence ao Senhor. E uma vez que pertence ao Senhor e que não é nosso, nós devemos fazer a melhor administração possível do nosso corpo, Já para concluir essa palavra aqui, só uns comentários. É interessante, por exemplo, a lei sobre o pobre. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala assim, capítulo 15, verso 16: livremente lhe darás, pro pobre ajuda quando ele precisar, E não seja maligno no teu coração quando lhe deres. Por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e tudo o que empreenderes.
Amém? Então, aí ele fala no versículo 11, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado. Então, aqui é o que ele fala. Então, quando a gente dá para alguém que está pedindo, aqui a Bíblia não fala assim, verifica se o teu irmão realmente está precisando. Primeiro faz uma análise. Querido, não é isso que o texto está dizendo. Ele fala assim, ele está falando, se você pode ajudar de alguma forma, se está na sua condição, se você está sendo abençoado por Deus, meu irmão, não seja maligno no seu coração. Retribua. Ou melhor, contribua. Ajude. Dentro das suas condições, mas não feche seu coração. Isso aí não merece, não. Isso aí é um pé rapado. Isso aí, ele está pagando. Ele está pagando por algo que ele fez. Meu irmão, se ele está pagando, se ele não merece, não interessa isso. Entende? Não interessa isso. A questão é dê. Apenas dê. Porque o Deus tem te abençoado e você está agindo com misericórdia. Porque também somos pobres diante de Deus. E não merecemos também. Quem pode dizer que é justo diante de Deus para receber algo de Deus? Ninguém pode ser considerado justo ao ponto de dizer assim, eu sou justo e Deus tem que mais é que me dar mesmo. Ninguém pode falar isso. Então, por isso que eu contribuo baseado nesse princípio. Amém, queridos? Bom, já para concluir aqui, meio que já falei isso, né? Mas me veio aqui um outro ponto interessante, que só para uma curiosidade. Olha só, no capítulo 14 de Deuteronômio também, no versículo 24, ele fala bem assim, quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, aqui ele fala quando você não podia levar, por exemplo, você já chegaria na terra, era longe o local de culto, né? Para colocar ali, levar os seus sacrifícios. No caso aqui, as cereais, o animal, quando era muito, muito distante, muito complicado, o que Deus orientava eles a fazerem? Aí ele fala assim, e que não possas levar, né, para longe de ti, que o Senhor teu Deus escolheu para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então você pode vender isso, e no lugar de levar todos esses animais, esse cereal que seria muito trabalhoso, ele fala assim, leva o dinheiro, na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, tá aí, porque o dízimo tudo era animal. Negativo, eles poderiam vender dentro de uma circunstância, que eu não vou ficar comentando aqui, porque esse áudio vai ficar muito, muito extenso, mas eles poderiam, em algumas circunstâncias, vender aquilo que seria o dízimo em forma de animal e pegar o dinheiro e levar, entende? Então, esse mesmo princípio se aplica hoje a nós. Às vezes é custoso você ter que comprar um animal, às vezes comprar uma cesta básica, alguma coisa assim, mas você pode levar o recurso. Então, eu só quero mostrar com esse versículo que havia, assim, dinheiro, que havia uma espécie de moeda que servia como troca entre a sociedade ali, né? Então, eu concluo essa palavra dizendo para você, tenha esse olhar sensível, né, a esses princípios que o Senhor coloca aqui para nós. É claro que, ao pé da letra, alguns princípios não dão para ser cumpridos. Entretanto, por trás deles, existem princípios que nós devemos ponderar e considerar na nossa caminhada cristã. Amém? Isso não tem necessariamente a ver com salvação, mas tem a ver com uma vida coerente que ela vai refletir nessa sociedade que eu vivo. Vai refletir dentro da minha família, vai refletir na minha igreja, na minha congregação, na minha escola, vai refletir na sociedade, na minha vizinhança, enfim. Por onde nós passarmos, as pessoas verão as nossas atitudes e falam assim, nossa, por que eles fazem isso? O que está por trás? E aí você vai ter a oportunidade de glorificar o nome do Senhor e dizer, olha, nosso Deus é um Deus sábio, nosso Deus nos deu o princípio, nós seguimos esse princípio porque é bom, é justo. Então, você vai seguindo isso aí e é maravilhoso, né? Tá bom, queridos? Então, que Deus te abençoe com essa palavra. Nosso Deus é sábio, poderoso e sabe muito bem o que Ele faz.